Bom, muito bem-vindos à Live Destraves, né? Essa é uma live onde nós conversamos sobre maneiras de destravar a vida, de destravar aí os relacionamentos, de destravar o relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal, que é esse relacionamento que você tem com você, né? E principalmente os relacionamentos que dizem respeito à sua família. Bom, eu não sei quem tá aqui, se você não me conhece, né? Eu me chamo Suzana Santana, eu sou psicóloga e desenvolvi uma metodologia para destravar a tua vida. Ai, ai, ai. O Edu tava falando aqui que todo mundo sabe que o Instagram é assim mesmo. Pois é, e ainda mais agora, né, pessoal? Parece que todo mundo resolveu fazer live, tudo no mesmo dia, tudo no mesmo horário. E aí dá uns bug assim. Enfim. E o nosso tema de hoje é porque é importante se conhecer. Se você tá chegando agora, aperta aí o coraçãozinho que tá aparecendo aí na live. Tem um aviãozinho, manda esse aviãozinho pra galera, pra você compartilhar com outras pessoas a live, porque essa live com certeza tá te ajudando, tá entregando conteúdo pra você, tá fazendo diferença na tua vida, esse nosso bate-papo que a gente tem tido aqui diariamente. Então, entrega para outras pessoas também, porque é de graça. Então, entrega também pra galera, pros teus amigos, porque isso também vai ajudar outras pessoas. Não seja egoísta. Compartilha com os teus amigos, com a tua família. Tá bom, pessoal? Bom, então, dentro desse contexto, por que é tão importante a gente se conhecer? Eu trouxe aqui uma frase que diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Não acharás em lugar algum. Eu achei muito bacana, porque ele diz que porque se o que procuras não achares primeiro dentro de você, dentro de ti mesmo, você não vai achar em lugar algum. E às vezes a gente tem, né, essa coisa de ficar procurando as coisas no outro, de ficar procurando as coisas muito no externo, como se as respostas da nossa vida, das nossas questões, das nossas dificuldades, das respostas dos problemas estivessem externamente, e na verdade elas estão dentro da gente, e é bem isso que a gente trabalha no contexto da psicoterapia, no contexto da psicanálise, né? No contexto da psicologia em geral, né? Que a resposta ela não tá no outro, ela tá dentro da gente, né? Então assim, eu achei que essa frase é uma frase assim sensacional, que descreve, que representa exatamente essa importância da gente se conhecer. Quando a gente conhece a gente mesmo, né? Todo o restante fica mais fácil, né? Todo o restante é como se o fato da gente conhecer a gente mesmo fizesse o nosso próprio caminho das pedras para encontrar as demais coisas, né? Como um resultado, na verdade, né? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente, como é que se diz? Refletir mesmo, né? Que assim, eu não sei como é que é quando você acorda, mas será que quando você olha ali no espelho, quem é que você vê, assim? Você vê você no sentido, assim, não, claro, da sua imagem, né, gente? Mas, assim, quem é essa pessoa que você vê na frente do espelho quando você vai lá, né? Ah, acorda, vai escovar os dentes e tal, vai tomar um banho, né? Quem toma banho, né? Quem é adepto a tomar banho de manhã quando acorda. Tem que tomar banho de manhã, cara, senão não sou ninguém. E aí, tudo bem, tá? Cada um sou cada um. Mas quem é você diante desse espelho, sabe? Será que você vê uma pessoa melhor do que antes, quando você se olha? Né? Acho que é a pergunta que a gente precisa fazer pra gente, né? Será que você é uma pessoa que está constantemente buscando o seu crescimento?
buscando seu desenvolvimento, né? Você acha mesmo que você conhece bem essa pessoa que você encara todas as manhãs diante do espelho, né? Será que você conhece o potencial dessa pessoa, né? Você sabe quais são os limites que ela tem, né? Quais são os sentimentos que você tem por essa pessoa tão importante, né? Que tá ali diante de você diariamente no espelho. Se é que você considera, né? Porque aí também é uma outra questão, essa pessoa importante. Porque se você faz esse trabalho de autoconhecimento, de se conhecer, de saber quem você é, né? Você tem alguma consideração por essa pessoa que está diante de você diariamente, todos os dias. E aí, conhecer-se, pessoal, é muito mais do que você se reconhecer ali diante daquele espelho. É muito mais que isso, né? O autoconhecimento, ele é, assim, extremamente essencial para a gente ter uma vida mais alegre, para a gente ter uma vida mais satisfeita com a gente mesmo, sabe? Para a gente ter uma vida mais satisfeita nas relações sociais, nas relações em família. Isso é imprescindível, né? De acordo com a mitologia grega, né, se conhecer, inclusive, era o primeiro passo para você obter conselhos. Naquela época, tinham muito, né, de oráculos, né? As pessoas iam lá para consultar o oráculo, para saber, enfim, porque o oráculo tinha uma resposta, tinha uma sabedoria, né? Tinha um conhecimento, né? E ainda assim, para as pessoas irem até lá, para as pessoas buscarem, né, esse tipo de orientação e conselho, elas precisavam sim também se conhecer primeiramente. Esse era o primeiro passo, né? E a verdade é que quando a gente não se conhece, né, a gente não consegue distinguir pra gente aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A gente não consegue distinguir pra gente aquilo que a gente precisa de fato. A gente não consegue distinguir pra gente aquilo que a gente realmente necessita, aquilo que a gente deseja até mesmo, né? Essa que é a verdade. Então, quando a gente não se conhece, a gente fica impossibilitado, inclusive, de alcançar as nossas metas. E mais do que isso, de planejar as nossas metas. Mais do que alcançar, de planejar. Por quê? Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, né? Como é que eu vou planejar uma meta para mim, para minha vida, né? E tem uma frase que, se eu não me engano, é lá do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E será mesmo que serve qualquer caminho para você? Será mesmo que qualquer caminho vai ser o caminho, né, para você? Né? Será que tá bom o que a vida te proporcionar, né? Viver uma vida assim meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que tá pra tua vida, né? Então, quando a gente não se conhece, a gente fica impossibilitado de planejar aquilo que a gente, né, aonde a gente quer chegar, qual é o caminho que a gente vai fazer, de realizar até mesmo os nossos sonhos. Às vezes a gente fica até impossibilitado de conseguir visualizar os nossos sonhos, né? Isso impede, inclusive, da gente viver e desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências. Por quê? Porque você não se conhece. Você não sabe quem você é. Você não sabe para que você veio, qual é a tua missão de vida, que é extremamente importante. A gente precisa saber por que a gente está aqui nessa terra, gente. Qual é o propósito que tem de você estar aqui? Porque, olha, com certeza tem um propósito. A gente não está aqui à toa. A gente não é um acaso. A gente não tá nesse mundo à
toa, sabe? Tem um objetivo, tem um propósito, sim, né? Da gente estar aqui, da gente estar vivendo essa vida que foi proporcionada a nós. Então tem um propósito, sim, na tua vida. Tem um propósito de você estar nessa terra, nesse planeta. Você não veio aqui para ficar vagueando, para ter uma vida sem propósito. Não. Inclusive tem um livro, Rick... Não vou saber falar o sobrenome dele, gente, que eu sou muito ruim nisso. Mas depois eu posso postar aqui no feed no feed não, nos stories, sei lá, aqui no Instagram. É Uma Vida com Propósito. Se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, leia esse livro. Esse é um livro muito bom e que fala exatamente disso, de propósito, né? Da gente ter propósito. A gente veio nesse mundo para ter propósito. Tem um propósito pra gente. Só que a gente precisa saber, a gente precisa descobrir, a gente precisa ir atrás disso, né? E quando você faz esse exercício de autoconhecimento, você consegue descobrir ali as tuas habilidades, as tuas competências, saber para que você veio, né? Qual é a tua missão de vida? Porque todos nós temos uma missão nessa terra, né? E quando você não se conhece, você fica incapaz de saber o que fazer. Essa que é a verdade, né? Então, é importante, né? E quando você fica sem saber o que fazer, a verdade é que no fundo, você acaba fazendo um monte de coisas que não estão alinhadas com o teu propósito de vida e você não se sente feliz, você não se sente satisfeito. Você é aquilo que eu falei, né? Porque quando você se conhece, você cria exatamente essa possibilidade de você viver uma vida mais alegre, mais satisfeita, mais feliz. Se você não tem esse conhecimento, né? Você fica sem saber o que fazer, você não sabe o que fazer, você não sabe para que veio. Você fica meio que vagueando, né? Assim, tipo, você atende a demanda de um, atende a demanda de outro, mas a tua demanda mesmo, como você não sabe, você não atende, né? E aí fica vivendo uma vida completamente infeliz, uma vida sem sentido. E a gente precisa ter sentido na nossa vida. A gente precisa encontrar qual é o sentido da nossa vida, né? E isso, como é que a gente consegue fazer? Através desse exercício de autoconhecimento, através desse exercício de investigar a nossa própria vida, né? De investigar aquilo que está aqui dentro de cada um de nós, entende? Então, quanto mais a gente se conhece, nós nos conhecemos, mais a gente descobre as nossas potencialidades, mais eu me sinto uma pessoa empoderada, né? Mais eu me sinto uma pessoa segura. Então essas são as importâncias, né? Assim, os porquês, né? Por que é importante eu me conhecer? Porque eu vou me sentir uma pessoa mais segura, eu vou descobrir as minhas potencialidades, eu vou descobrir inclusive os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas dificuldades, os desafios que estão à minha frente, eu vou saber, e isso me dá respaldos para eu criar inclusive estratégias para poder lidar com esses meus defeitos, com as minhas dificuldades, para eu não me sabotar, para eu não me boicotar, sabe? A importância de você se conhecer é isso. Sabe, para você sim ter uma vida mais satisfeita, para você ter uma vida feliz, para você ter uma vida com mais sentido, sim, porque é isso que dá sentido para nossa vida, né? O que traz sentido para tua vida, né? O que você faz? Nossa, gente, tô aqui, ó, mexendo aqui. O que você faz que traz sentido para tua vida? O que você faz quando você levanta todas as manhãs? Como é que você pensa? O que você pensa a respeito daquilo que traz sentido para a tua vida? Como é que você se coloca diante do mundo, diante da vida, para você entender o que está fazendo sentido na sua vida? Será que o que você está fazendo todos os dias está fazendo sentido? Está ajudando pessoas?
tá tocando a vida de outras pessoas? É isso que a gente precisa entender. É isso que você precisa saber. É isso que você precisa mergulhar. É nisso que você precisa se entregar, se colocar, né? E quando você faz esse exercício de autoconhecimento, você consegue ver aquilo que faz sentido para a tua vida. Você consegue ver aquilo que te dá prazer na vida. Você não fica uma pessoa que vai fazendo tudo que todos pedem, né? Que vai atendendo demandas de todo mundo, que faz um trabalho ali, outro acolá, sem sentido. Não, você faz as coisas porque existe alguma coisa, uma mola aí que te impulsiona para realizar aquilo, e você faz com vontade, você faz com prazer, você faz até de graça. Entende? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu descubro as minhas potencialidades, mais eu me empodero. Gente, autoconhecimento é poder. Então, Suzana, por que é importante eu me conhecer? Para eu ter poder sobre a minha própria vida, para eu ter domínio sobre a minha própria vida, para eu não ficar dependendo das pessoas para tomar determinadas atitudes. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já tiveram oportunidade de ver, ou se já aconteceu com você. Tem pessoas que só tomam atitudes depois que A, B ou C tomam uma atitude. Por quê? Porque a decisão dela é baseada na decisão do outro. Então ela fica lá na espreita esperando o outro tomar decisão, e aí só depois que aquele outro toma decisão é que a pessoa vai tomar decisão também. Gente, isso se chama indecisão. Isso se chama falta de autonomia, né? E você precisa ter autonomia na tua vida. Você não precisa ficar dependendo de outras pessoas para você tomar decisão na sua vida. Mas você precisa saber o que você quer. E só é possível através desse exercício de autoconhecimento. E pasmem, muitas pessoas acham que sabem o que querem da vida, mas na verdade, no fundo, não sabem, porque rola uma insegurança. Era essa palavra que eu queria me lembrar. Que rola uma insegurança, né? A pessoa é insegura, né? E no fundo, ela não sabe mesmo o que ela quer, né? Então, a gente precisa sim fazer esse exercício de poder se conhecer, poder mergulhar na gente, poder se entregar na gente. A gente às vezes fica muito preocupado em saber do outro, em querer procurar ajudar o outro, atender o outro, mas e a gente? Então, o autoconhecimento, além de poder, gente, ele também produz cura nas nossas emoções, sabe? E é um processo que acontece na nossa vida de melhoria constante, né? Então, quando você se conhece, você cria possibilidades de curar sim as tuas emoções, né? Às vezes você tá com alguma dificuldade, né, com as tuas emoções, seus sentimentos mais fragilizados, né? E você não sabe muitas vezes por que você tá se sentindo assim, e você não sabe o que é de fato que tá acontecendo com as tuas emoções, com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, que muitas vezes estão confusos. É ou não é verdade, gente? Fala aqui pra mim se não é. Né? E até porque nós somos seres humanos e temos uma tendência de entrar, sim, em crises existenciais, né? De crises humanas, né? Que dizem respeito ao humano, né? Eu vou responder aqui as perguntas já. Então, o que acontece? É que o Eduardo tá botando aqui uma pergunta e achei muito bacana essa pergunta, que vai contribuir bastante. Então, a verdade é que a gente precisa encontrar
em nós mesmos, os nossos talentos, as nossas potencialidades, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. A gente precisa se deparar com todas essas partes de nós. Porque às vezes as pessoas acham que se conhecer é só saber o lado bom da vida, né? É só saber o lado bom, né, da pessoa. E não, é ir de encontro às maiores dificuldades, às maiores mazelas, às maiores imperfeições da gente, para justamente a gente alinhar isso na nossa vida, para a gente não se tornar uma pessoa, além de insatisfeita, mas para a gente não se tornar, por exemplo, uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, sabe? Quando a gente se conhece, e a gente conhece inclusive os nossos defeitos, a gente cria estratégias para a gente lidar melhor com essa nossa deficiência. Não é que a gente vai deixar de ser ou vai deixar de ter aquela deficiência, a gente vai trabalhar aquela deficiência de uma maneira positiva, né? A gente vai trabalhar aquilo para aquilo não prejudicar a gente, para aquilo não prejudicar as nossas relações, mas você precisa saber que isso existe dentro de você. Como você lida com uma dificuldade na vida? Você fica com raiva, você fica estressado, você tende a quebrar tudo, você tende a ser muito explosivo. Como é que você precisa saber como você reage às dificuldades, às deficiências da sua vida, para você saber lidar com elas? Não é que você vai excluí-las da sua vida, porque excluir completamente é impossível. Mas se você se conhece, você sabe como lidar com aquilo. Você vai saber criar, por exemplo, estratégias para na hora que, por exemplo, você estiver muito nervoso, muito irritado. Não, peraí, o que está acontecendo comigo? Poder pensar, eu estou me sentindo assim, então deixa eu sair da cena aqui, porque senão eu posso não saber responder direito a esse tipo de situação. Aí você sai da cena, uma estratégia que você utilizou para você. E depois você revê, e depois você volta, né, com mais calma, com tranquilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Respira? Ah, não, é uma técnica que você utiliza, Dada, porque às vezes eu falo muito e eu também não respiro. Achei que você estava falando aqui comigo, para eu respirar. Mas é uma técnica boa, assim, também, do tipo, respira, né, fundo, né, e deixa dar uma oxigenada, né, porque aí você vai ter tempo para criar, né, uma outra estratégia, responder de uma outra forma, aquilo que talvez você responderia de uma maneira um pouco mais diferente, né, mais agressivo talvez, né? Então, de fato, é importante a gente saber, né? Por isso que é importante a gente se conhecer. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta. Me digam aí se vocês estão sentindo que está sendo respondida essa pergunta dessa nossa temática de hoje, né? Por que é importante a gente se conhecer? Então é importante a gente entrar em contato, sim, com o nosso lado obscuro, né, com o nosso lado negro, com o nosso lado, né, difícil de ser, né, e também com o nosso lado clean, né, a gente tem também um lado clean, né, com o nosso lado cristalino, né. Quando isso acontece, a gente tá descobrindo ali, né, esse ser que há dentro de nós e que muitas vezes somos surpreendidos por esse ser, né? Que a gente não sabe, a gente descobre na maioria das vezes dentro desse contexto, né? De busca de conhecimento a respeito de nós mesmos, né? E aí tem algumas coisas, por exemplo, deixa eu ver aqui antes de eu entrar nessa segunda parte. Eduardo tinha me perguntado como é que eu faço para me autoconhecer, né? Essa é uma pergunta muito interessante, muito bacana, né? Como é que a gente pode fazer um exercício de autoconhecimento?
O exercício de autoconhecimento, né, ele precisa que a gente encontre um espaço, primeiramente, né, um momento que seja pra gente. Porque esse é um exercício de reflexão, é um momento que a gente tem para pensar sobre a gente, para pensar sobre... para fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre o nosso comportamento, sobre como a gente tem agido diante da vida, diante das pessoas e diante de nós mesmos, quando a gente olha por espelho, por exemplo, né, de quem a gente vê, né? Então, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um momento pra gente, de reservar esse momento. É muito comum, né, as pessoas que querem se aprofundar no autoconhecimento buscar um profissional, né? E na maioria das vezes esse profissional é um psicólogo que vai fazer com que ele na verdade, ele anda junto com você, ele vai fazendo um caminho com você para você descobrir aquilo que já está dentro de você. Porque muitas vezes as pessoas acreditam e acham que o psicólogo ele vai trazer respostas e na verdade não é. Aí a gente volta lá para aquela frase, né, do conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então a resposta não está com o psicólogo, a resposta está com você. Só que você não sabe porque você não se conhece. E aí o psicólogo, ele vai fazendo um caminho ali com você, ele vai andando ali do seu lado junto com você, né? Vai te mostrando aquilo que você às vezes está falando e não está se percebendo, né? Ele vai explorando ali, mostrando para você as tuas potencialidades, aquilo que você tem de defeito, né? Essa é uma das maneiras que você tem para entrar nesse processo de autoconhecimento. Mas existem outras formas. As pessoas também fazem meditação, também é um caminho para fazer o autoconhecimento. Por quê? Porque é um momento que você pensa, reflete, que você traz a você uma presença de espírito com relação a você. Leituras que você faça também vão te proporcionar um autoconhecimento. E aí eu tô falando de boas leituras, tá, pessoal? Deixa eu beber uma água aqui, porque eu vou falando e tem hora que eu fico até cansada. E aí, essas leituras vão sim trazer para você um aprofundamento a respeito de você mesmo. Vão trazer para você autoconhecimento, sim, né? E tem muitos livros que falam sobre gestão de emoções, né? Essa é uma também das possibilidades. É claro que existem caminhos mais rápidos e existem caminhos que vão demorar muito mais, né? E eu tô aqui justamente para te mostrar as possibilidades de caminhos que vão mais rápidos, né? Porque eu tenho certeza que você não quer ficar caminhando, né? E ficar cansado no meio do caminho, morrer na praia, né? Então, uma das formas de você fazer isso mais rápido, né? Eu não digo que vai ser de uma hora para outra, de um dia para o outro, não é isso, mas é você fazer assim sempre constantemente, ter alguém, um profissional que possa te guiar nisso, que possa te orientar nisso, que no caso é um psicoterapeuta. Então é importante que você tenha aí essa disponibilidade, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, depois você me diz aí, porque aí a gente vai complementando com aquilo que for possível. Mas aí, voltando para algumas coisas que eu descobri nesse processo de me conhecer, né? Por exemplo, eu descobri que eu não sou uma pessoa tão organizada quanto eu achava que eu era, né? Às vezes você vive um tempo todo, né, com um rótulo, né? E você acredita naquele rótulo. Mas quando você vai se aprofundar, você descobre que na verdade, não é bem assim, né? Que na verdade, às vezes você até se encaixa naquele rótulo para você agradar
alguém, para você se sentir mais querido por aquela pessoa. Isso acontece muito, gente, é muito comum, né? Eu descobri que eu já fui uma pessoa muito antipática, mesmo sem querer ser, né? Já demonstrei muito essa antipatia, de certa forma, né? E é bacana isso, porque no fundo, eu tenho sim uma antipatia, né? Mas eu também tenho o meu lado simpático de ser, né? Descontraído de ser e às vezes até demais. Né? Então, eu descobri, por exemplo, também que eu me utilizo muito, algumas vezes, né, em algumas situações, de um certo sarcasmo. E aí, o que é exatamente isso, né? Às vezes a gente lida com uma pessoa e acha que ela é uma pessoa irônica, ela é uma pessoa sarcástica, né, que fala. Enfim, e aí a gente não entende muito bem, a gente acha aquilo ruim, mas veja bem, no meu caso, eu descobri isso como uma maneira de lidar ou melhor, eu desenvolvi isso, né, depois que eu entendi, como uma maneira de lidar com algumas situações da vida. É por isso que eu falo da importância de se conhecer e de encontrar os meus defeitos, sim. De me deparar com as minhas dificuldades, sim. E aí, como é que eu vou usar esse meu defeito, essa minha deficiência, digamos assim, de uma forma positiva na minha vida? Eu tenho que aproveitar essa minha deficiência de uma forma que isso vai me ajudar e não me atrapalhar. Entende, pessoal? Tá fazendo sentido aqui pra vocês? E aí, eu me utilizava muito disso, né? De ser uma pessoa, de lidar com algumas situações de uma maneira um pouco irônica, no sentido de ser mais, né? De tentar levar o negócio meio que, né? Ironicamente, mas como uma estratégia minha para eu lidar melhor com aquela situação, né? Para eu lidar de uma maneira mais leve, talvez, com aquela situação, né? No sentido de amenizar até mesmo as tensões, né, ali daquelas relações, né? Eu descobri também que eu não sou uma pessoa tão séria quanto eu aparentava ser há muito tempo atrás, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente se encaixa numa modelagem ou num rótulo que alguém passou pra gente, a gente toma aquilo como uma verdade e vive aquilo pro resto da nossa vida. E não é, tá? E não é pra ser dessa forma, né? Eu descobri que eu sou uma pessoa divertida, né? Que eu aprendi, inclusive, a ouvir muitas vezes críticas das pessoas e aí pegar dessa crítica algo de bom para eu poder me desenvolver melhor, para eu poder ser uma pessoa melhor. Por exemplo, várias pessoas, quando eu comecei a fazer live aqui, né, falaram pra mim, várias assim, algumas, né, que eu grito na live. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? E ouvir, né, essas pessoas. Afinal de contas, as pessoas estão me ouvindo. Então, né, peraí, o que é isso? Deixa eu ver. E aí eu comecei, né, de uns tempos pra cá, a fazer esse exercício de reflexão, né? Ou melhor, de diminuir um pouco o tom da minha voz. Então, assim, e apresentar e falar, né, de uma maneira mais tranquila. Eu não sei explicar por que eu ficava gritando tanto aqui. Mas enfim, a gente não tem noção se a pessoa tá ouvindo também, né? Tem tudo isso. E aí eu falei, poxa vida, peraí, deixa eu ouvir o que as pessoas estão falando. Eu tô gritando. E aí eu não sei se vocês já perceberam, eu tô mais, né, falando mais baixo e tal, né? Calmo, sereno, tranquilo. Isso é autoconhecimento. Poder ouvir o outro. E aí, se eu posso responder mais um pouquinho a pergunta, como é que você faz para se conhecer, se autoconhecer, ouça o que as pessoas estão dizendo para você. Reflita sobre aquilo que as pessoas estão dizendo a teu próprio respeito, né?
Isso faz parte desse processo de autoconhecimento também. Isso é também uma forma que você tem de se conhecer. Porque as pessoas, elas estão perto da gente, elas estão o tempo inteiro dando feedback pra gente. E se elas estão perto da gente, elas conhecem um pouco da gente, sim. Né? Elas convivem com a gente todos os dias, principalmente nessa questão das relações familiares. Então, se eu posso te dizer mais uma coisa, isso daí, essa dica vai de bônus, tá? Ouça o que as pessoas têm pra dizer pra você, né? Dê atenção àquilo que as pessoas estão falando pra você ao teu respeito, né? Bom, então eu preciso saber, gente, que existem todas essas coisas em mim, todas essas questões na minha vida, que é para eu poder utilizar isso da melhor forma possível, que é para eu poder não me boicotar, que é para eu poder não me sabotar, entende? Então eu tenho aqui, pra gente finalizar, 3 bons motivos para você começar aí essa jornada do autoconhecimento, tá? Por que que é tão importante isso, né? Esse se conhecer, né? Porque conhecer, se você se conhecer, vai te trazer segurança. Essa é uma das primeiras coisas que você vai poder perceber de diferente em você. Você vai se sentir uma pessoa segura, sim. E se você se conhece realmente, você não depende de, como eu falei lá no início, né? Você não depende de outras pessoas para você tomar decisões na tua vida, que é o que a gente vê muito. Pessoas que só tomam decisões depois que outras pessoas tomaram decisões, porque ela vai tomar decisões baseadas na decisão de outras pessoas, né? Você vai agir de acordo com as tuas próprias convicções, com os teus próprios pensamentos, com aquilo que você pensa, com aquilo que está dentro dos teus valores, que está dentro daquilo que você acredita, entende? Então essa é uma das coisas, né, que você vai passar a tomar decisão baseado naquilo que você acredita e não baseado naquilo que o outro acredita. Você vai se sentir seguro para isso, né? Você vai se sentir tranquilo, né? Para se posicionar, inclusive, a respeito de algo que você acredita, a respeito dos teus valores, das tuas crenças, né? Daquilo que você construiu como importante para sua vida, né? Porque certamente tem, tá? Você vai ter também um despertar aí da tua consciência, né? Quando você se conhece, você identifica melhor os seus pontos de melhoria que você tem, né? Você conhece mais sobre a tua essência, você consegue identificar, isso fica mais palpável, isso fica mais real, isso fica mais visível, sabe? Isso vem mais à tona, né? Você se torna uma pessoa segura de você, né? Você se torna uma pessoa mais consciente e aí você não depende da opinião de ninguém para poder, principalmente, você reconhecer quem você é de verdade. Você sabe quem você é de verdade, né? Você sabe quem é que tá diante de você, né? Quando você olha no espelho, né? Você sabe quais são as potencialidades. Você precisa ter consciência. Não é você só achar ou acreditar, não. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter a plena convicção de quem eu sou de verdade, das coisas que tem aqui dentro de mim, né? Sejam as coisas positivas, sejam as coisas negativas. Eu preciso ter essa consciência, né? E esse processo de autoconhecimento, ele vai te proporcionar isso. Quando você entra nessa jornada, você certamente vai entrar em contato, sim, com essa consciência, né? E você também cria para você poder de decisão e autonomia, né? Porque você se torna uma pessoa empoderada, né? Gente, autoconhecimento é poder. Né? Porque você sabe o que você quer da sua vida, né? Você se torna líder de si mesmo, né? É isso que é ter autonomia, né? Você não precisa de ninguém para estar ali gerenciando a tua vida ou dizer o que você precisa fazer, né? Porque você é líder de si mesmo, você é líder da sua própria vida. Você passa a tomar as decisões de uma maneira mais acertada, né? Por quê? Porque você sabe o que você quer.
né? Porque você conhece você mesmo. Porque se você não sabe o que você quer, você fica impossibilitado, inclusive, de tomar decisões acertadas. Não é que você vai tomar sempre as decisões mais acertadas, mas você vai criar ali um ambiente para você onde as possibilidades de acertos serão maiores do que as possibilidades de erro, né? Por quê? Porque você sabe o que você quer, né? E aí eu volto àquela frase: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? E aí, se qualquer caminho serve, pode ser talvez que aquele caminho não seja o caminho melhor. Entende? Pode ser que você dê sorte, né? Fui por aqui, eu não sabia onde eu queria chegar, né? Eu quero chegar na Itália. Mas como é que eu chego lá? Né? Aí eu vou fazer uma rota. Mas se eu não sei onde eu quero chegar, eu quero fazer uma viagem para algum lugar do mundo que eu não sei nem que lugar é esse e qual é a rota que eu vou fazer para eu chegar nesse lugar que eu não sei aonde é. Entende, gente? Tá fazendo sentido? Porque a analogia é a mesma, assim, é bem isso, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta aqui. Porque a gente já tá finalizando, tá? A pessoa aqui tá falando das dificuldades de entrar aqui. Gente, foi um sufoco pra entrar hoje aqui na live. Bom, pessoal, é esse o nosso papo de hoje, né? Eu espero que eu tenha respondido aqui, né, essa pergunta que eu deixei aqui nesse tema. Por que que é importante se conhecer, né? Espero que eu tenha ajudado aí, que eu tenha contribuído aí para tua vida. E a gente se encontra hoje ainda às 5 horas da tarde com o psicólogo Tiago. Ele vai estar aqui falando um pouco da experiência dele dentro desse contexto do... se você pode compreender e sentir o que eu sinto. Eu não vou dizer exatamente, senão eu vou ficar dando spoiler aqui da live de hoje, mas é esse o nosso tema, e aí fiquem aí com os seus botões a respeito mais especificamente sobre o que nós vamos tratar na live de hoje. Então, vem, convida o pessoal, chama a galera, porque vai ser super bacana esse nosso bate-papo de hoje à tarde, tá bom? Um beijo e até mais tarde. E amanhã a gente continua aí também com a nossa live de todas as manhãs às 9 horas, tá bom, pessoal? Eu tô em 2 horários agora. Eu tô às 9 da manhã e às 17 horas, tá? Beijos, tchau!